Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast de Café com ICMS aqui da Cefis, onde semanalmente trazemos até vocês temas do ICMS e documentos fiscais eletrônicos. Eu sou Antônio Godoy, professor da Cefis, e temos vários cursos publicados aqui. E hoje vamos falar sobre os documentos fiscais de transporte. Vamos lá? Esse podcast, pessoal, é especial para falar dos documentos de transporte. Vamos falar aqui não só dos documentos, como nós já fizemos um podcast que falamos sobre todos os documentos fiscais, mas hoje nós vamos falar também orientações básicas quanto ao uso no dia a dia, pois esse é para você que trabalha em transportador, que está iniciando trabalho com transportadora, que você que vai ter esses documentos no dia a dia da sua empresa. Se você ouviu nosso podcast sobre todos os documentos fiscais eletrônicos, já tem uma ideia do que vamos falar aqui. Mas hoje vamos especializar um pouco mais, falar com um pouquinho mais de detalhes dos documentos do transporte e falar também do operacional desses documentos, como tratamos eles no dia a dia das empresas, tá bom? Vamos falar primeiramente do CTE, que significa Conhecimento de Transporte Eletrônico. Seu modelo é o de número 57 e ele é exigido no transporte de cargas, efetuado sobretudo por empresas transportadoras. Então, sempre que uma transportadora vai efetuar o transporte de cargas, ela emite um CTE. Esse documento é usado também para faturar, ou seja, para cobrar do contratante. Assim como na nota fiscal eletrônica, esse documento, o CTE, ele transmite crédito de imposto, ou seja, o contratante pode abater do imposto que ele vai pagar no final do mês, o imposto que tem ali no CTE do serviço que foi prestado para ele. Então, é uma sistemática de apuração de débito e crédito do imposto, igual a gente explica aqui no nosso curso de ICMS. Por isso, esse documento ele é emitido e escriturado normalmente, porque é na escrituração que esse crédito é consignado. O CTE ele pode ser cancelado em até 7 dias contados da data de emissão. Esse cancelamento do CTE você só pode fazer ele se não tem indício de circulação da mercadoria, que seria o quê? Passagem dele em posto de fiscalização, que é registrado ali pelo fisco, e também se foi emitido um MDFE, um manifesto para aquele CTE. Se na sua empresa você quer cancelar um CTE nessa situação, é que tem manifesto emitido, você deve cancelar primeiro o manifesto, e quando o manifesto estiver cancelado, aí sim você tem a oportunidade de cancelar o CTE. Nessa circunstância, você pode cancelar o CTE, ok? Esse documento ele tem carta de correção para corrigir erros básicos na emissão do documento. Aqui na Cefis nós temos um curso completo de CTE e damos mais detalhes sobre esses assuntos, tá bom? Vamos agora mudar de documento, que é o irmão gêmeo do CTE, que é o CTE-OS. Quando a gente fala que é irmão gêmeo, a gente quer dizer que o prazo de cancelamento é o mesmo, o documento transmite crédito de imposto, deve ser escriturado, pode ser cancelado em até 7 dias. A sistemática de funcionamento é bem semelhante. Então, esse CTE-OS é o conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços. Mas que serviços são esses? São serviços que não são acobertados pelo CTE, ou seja, não é transporte de mercadoria. O que sobra? Sobram 3 tipos de transporte. Vamos lá? Transporte de passageiros via fretamento é o primeiro tipo. O transporte de passageiros via fretamento, ele é feito quando a empresa transportadora é contratada para fazer um transporte de um conjunto de passageiros. Não podemos confundir o transporte de fretamento com o transporte de linha de ônibus e linhas aéreas. A diferença aqui é que na linha de ônibus e na linha aérea tem um cronograma pré-definido da viagem, né? E o transporte ocorre com regularidade. Aqui não. Aqui o fretamento ocorre de maneira esporádica, tá? No outro podcast de todos os documentos fiscais, demos o exemplo de um time de futebol que vai jogar em outra cidade, contrata um transporte exclusivo. Mas também temos outras excursões de viagem, fretamento de UTI aérea, enfim, uma infinidade de situações que se pode contratar o transporte via fretamento de pessoas, tá? Outro tipo de transporte que não é de cargas e é acobertado pelo CTE-OS é o excesso de bagagem. As empresas de ônibus, empresas aéreas ou qualquer empresa de transporte de passageiros em linha, como por exemplo o transporte em barcos, muito comum na região norte do país, cobram do passageiro o excesso da bagagem despachada que vai além da cota particular de cada passageiro. Essa cobrança ela é acobertada por um documento que chama CTE-OS.
Geralmente é emitido no final do período, englobando todas as operações do período. Esse que é o CTOS para excesso de bagagem. E, encerrando o CTOS, temos o transporte de valores. É aquele transporte de dinheiros feito em carro forte. Muitos serviços, bancos de grandes empresas, que precisam transportar grande quantidade de dinheiro com segurança. Ele também é feito a cobrança ali, englobado no final do período, né, para a empresa que contrata, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar de outro documento, o MDFE, Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal. Esse documento ele é diferente dos demais pelo seguinte motivo: ele não tem destaque de imposto, ele não transmite crédito e não é escriturado pelo emitente. A função dele é agregar informações referentes ao transporte de mercadorias, as informações logísticas do transporte. Então, ele é relacionado diretamente com a nota fiscal eletrônica, que é a nota fiscal das mercadorias transportadas, e do CTE, que é o documento fiscal da transportadora. Nele vão informações do transporte, como, por exemplo, o veículo, né, a placa do veículo, o modelo do veículo. Vai também informação do motorista, como o nome e o CPF do motorista. Informações da NTT, que é o número de registro na agência. Vão nele também informações do trajeto, a indicação de qual mercadoria fica em qual localidade, né? Às vezes o veículo vai fazer um serviço que ele vai fazer 4 ou 5 paradas ali no estado de destino e deixa uma parte da mercadoria em cada parada dessa. Vai marcado ali onde que deixa cada mercadoria. O MDFE tem o prazo de 24 horas para cancelamento. Você pode cancelar ele com até 24 horas depois que ele foi emitido. E para cancelar, pessoal, o MDFE não pode estar encerrado, tá? Ele tem que estar aberto, ativo. O que é esse negócio de encerramento? O encerramento é uma característica única do MDFE e, na verdade, ele precisa ser encerrado. O encerramento quer dizer que o transporte chegou ao fim, ou pelo menos ao fim de como ele foi declarado no documento inicialmente. Então, ao chegar no fim do transporte, tem que encerrar o documento. Se não encerrar, ele fica aberto e o veículo fica travado naquele transporte. Então, você não vai poder fazer outro MDFE para aquele mesmo veículo até que o primeiro MDFE tenha sido encerrado. Para saber tudo sobre o MDFE, veja nosso curso. Nós temos um curso completo sobre esse assunto. E para finalizar os documentos de transporte, nós temos o BPE, que é bilhete de passagem eletrônico. Lembra que ainda há pouco falei que o CTOS não servia para acobertar a operação de transporte de passageiros em linhas com dias e horários programados, aqueles rotineiros? Pois bem, o documento para isso é o BPE, que é o bilhete de passagem eletrônico. Ele não funciona somente no modal aéreo. Então, para o modal rodoviário, ferroviário e aquaviário, você vai emitir este documento ali e entregar esse documento ali para o contratante do serviço, para quem vai efetuar a viagem. O transporte aéreo tem um bilhete de passagem próprio e não utiliza o BPE. Então, por exemplo, o aquaviário, que é muito comum na região norte, linha de trem de ferro, ônibus de uma cidade para outra, bilhete de passagem eletrônica. Existe ainda, pessoal, uma versão mais recente do BPE, que é para utilização no transporte metropolitano, naquelas operações em que o transporte urbano vai de uma cidade para outra. Muito comum nos grandes centros, onde muitas vezes as cidades se misturam e a gente nem vê direito quando termina uma cidade e começa a outra. Esse foi desenvolvido para ir totalizando essas viagens que ocorrem no final do período, que o pessoal chama de semi-urbano, é o BPE, para também transporte metropolitano. Então, são as duas modalidades do BPE. Nós temos também, pessoal, uma nova modalidade de emissão. Não é um documento fiscal novo, mas é uma nova forma de emitir o CTE e o MDFE, que é chamado de nota fiscal fácil. É um aplicativo para celulares fornecido pelo fisco para o transportador autônomo, também conhecido como TAC. TAC é Transportador Autônomo de Carga, credenciado na NTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que regula o transporte nas rodovias. Então, ele pode utilizar a nota fiscal fácil para emitir os documentos de transporte nas operações que realiza. É muito bom porque abre novas possibilidades de negócio para esse tipo de transportador, porque ele muitas vezes não tinha condição de emitir documento fiscal e aí o mercado ficava menor, porque muitas vezes quem contrata o serviço dessa pessoa, ela quer um documento para lançar na escrituração da empresa. Então ele abre novas possibilidades de negócio para esse tipo de transportador, facilita a emissão e acaba também trazendo esse pessoal para a formalidade.
Agora, em 2021, é o ano de massificar a emissão da nota fiscal fácil e cada vez mais estados estão disponibilizando isso aos seus contribuintes. O aplicativo Nota Fiscal Fácil emite o CTE e o MDFE dessa operação aí do transportador autônomo de carga. Então, pessoal, falamos assim de todos os documentos e todas as modalidades de emissão de documentos fiscais de transporte. Chegamos ao fim de mais um podcast Café com ICMS aqui da Cefis. Espero que tenham gostado desse assunto. Quer ver algum assunto em especial? Faça sua sugestão, que uma vez por mês, nosso podcast vai falar sobre um tema sugerido por um aluno da Cefis. Nos vemos em nossa live mensal, onde vamos comentar, debater e responder ao vivo dúvidas dos alunos sobre os temas apresentados nos podcasts do mês. Me despeço de vocês agora, obrigado e até breve. Seja um assinante Premium. A Cefis é a solução de atualização e capacitação corporativa para você. Baixe as aulas no seu celular para você estudar offline e assista quando e onde você quiser. São milhares de aulas disponíveis, além de novas aulas toda semana. E ainda assim, se você decidir não continuar com a sua assinatura, tudo bem, você pode cancelar online quando e onde você quiser, sem fidelidade.